O Identidade Geral já está de volta pela TV Novo Tempo, pela Rádio Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você pode acessar aí a gente pela internet, pode conversar com a gente através do nosso site, através do Facebook, através do Twitter, do Instagram. Sempre participe com a gente, viu? Ele tinha o que muitos sonham, um futuro promissor no mercado musical, mas ele abriu mão dos seus 15 minutos de fama para passar uma eternidade cantando. Hoje quem vai contar sua história é o Jefferson Pilar, que já está aqui comigo. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, muito bom estar aqui com você. Me amarrei aí no cenário. Estamos de casa nova. Muito legal. Ô Jefferson, você sempre tem esse sorrisão aberto, assim, nos bastidores, diante das câmeras. A gente sempre encontra você e você está sempre sorrindo. É sempre assim mesmo? Assim, cara, você que tá falando assim, né? Mas tem gente que perguntar pra sua esposa, né, na verdade? Pois é, justamente, né? Não, mas às vezes eu acho que eu fico sério também, às vezes eu fico chateado também, a gente tem aqueles dias que a gente sofre os golpes da vida, né? E eu ainda estou aprendendo a estar contente e satisfeito com a vontade de Deus e estar satisfeito em toda e qualquer situação, né? Mas ainda tem situações que deixam a gente bem cabisbaixo, né? Que tira o sorriso da gente. Espero viver um tempo em que não tire mais o sorriso. Você tem uma história interessante porque você voltou para a igreja. Sim. E está aí esse ministro do louvor convertido e tudo mais. Sim. Mas você tem uma história com a igreja já antiga, né? Você era do Clube de Desbravadores, você gostava muito de estudar a Bíblia e pesquisando aqui a gente ficou sabendo que inclusive o seu castigo quando era criança era ficar fora dessas coisas, de não ler a Bíblia e tudo mais. Era isso mesmo? Não, era assim, eu gostava muito do Clube dos Bravadores, né? Uhum. Clube de Desbravadores que eu conheci com 8 anos de idade e passei então a frequentar a igreja por conta do Clube de Desbravadores, né? Então assim, eu gostava muito, passou a ser o que eu mais gostava de fazer, era ir à igreja e ir ao Clube dos Bravadores, né? Então quando eu não obedecia, quando eu fazia algo assim errado, minha mãe, o castigo era não ir para o Clube dos Bravadores e nem para a igreja, né? Então isso era muito triste, era chato, mas quando eu olho para trás eu vejo todo o cuidado aí de Deus. E na tua adolescência? Foi na adolescência que você começou a enveredar pela carreira artística? Então, eu conheci assim a música mesmo, passei a gostar de música na igreja, né? Vendo ali um grupo, né, que era um grupo que a moça que me levou para a igreja que montou, eu até participei do grupo e tudo mais. E eu comecei a gostar de música na igreja, aprendi na igreja, né? Então, quando eu fiz 14 anos, quando a irmã que me levou para a igreja faleceu, porque assim, eu estava na igreja, mas não conhecia o dono da igreja, né? E isso é uma diferença muito grande. Existem frequentadores de igreja e existe gente que é igreja, né? Eu ainda não era igreja, né? Estava empolgado ali com o Clube dos Bravadores, gostava de estar lá na igreja. Era mais uma questão social do que propriamente uma conversão, conhecer profundamente as crenças e doutrinas ali da igreja. Com certeza. Ainda não tinha uma experiência legítima, com profunda. Deus. Verdade. Então, assim, acabou que acabei me afastando, né, para poder, e comecei a usar o dom que Deus me deu para cantar lá fora, para cantar para mim mesmo, né, para poder ser famosinho, para poder ganhar Você almejava dinheiro. isso, essa história da fama, de ser reconhecido, das pessoas tirarem foto com você? Era isso que te movia? Era isso que te fazia ir para frente e administrar essa carreira? Sim, então, a princípio sim. Aí eu entrei num grupo, né, e começou essa ilusão, né, de o povo começar a gritar seu nome, você tá lá no palco, começa a viajar, cantar com artistas conhecidos e tudo mais. E eu gostava sim. Nessa época uma grande ilusão, né, porque você se sente assim o máximo. Só que quando sai de lá do palco, né, travesseiro molhado, né, fomos feitos para Jesus. Enquanto não estivermos nele. Mas por quê? O que acontece? Já ouvi muita gente falando sobre isso, de que ali com a luz acesa e o palco acontecendo, você se sente muito cheio, muito completo. Mas à medida que você sai do palco, então sente-se um grande vazio. Que vazio é esse? O que falta? Então, o que acontece ali no palco, né? Quando você está ali no palco, todo mundo grita seu nome, é emoção, você fica com aquela adrenalina ali, né? Só que passa, né? Tipo assim, o que falta é Cristo, porque Ele é a única água que mata a nossa sede. Isso aí é tudo água que não mata a sede. A gente vai querer voltar lá e beber de novo e vai ficar nessa, né? E assim com droga, com tudo, né? A gente vai querer sempre uma dose maior, né?
disso. Mas não adianta, a gente sempre vai ficar com o travesseiro molhado se a gente não estiver em Cristo. Não porque Jesus deixou esse vazio em nós, mas porque nós mesmos nos afastamos dele e nós mesmos causamos esse vazio. Então, quando você sentiu que as pessoas pararam de te louvar e você começou a louvar a Deus, é que você sentiu esse vazio preenchido? É esse o movimento? Sim, justamente. Na verdade, esse vazio não é preenchido quando eu vou lá e louvo e tal, mas quando a Bíblia e quando a Palavra de Deus, quando o Espírito Santo vai reinando em nós, quando passamos a estar sobre o domínio do governo de Deus, quando o reino de Deus passa a ser a realidade da nossa vida. Porque antes estamos sobre outro governo, né? Um governo que não sacia de verdade os nossos desejos, nossos anseios. Então, quando o reino de Deus vem em nós, né, quando ele começa a governar o nosso coração, a nossa vida, aí que passamos a ter plenitude, né, completude, porque a gente foi feito para ele. Quando a gente se desconecta dele, que é a vida, a gente morre, né? E essa morte deixa a gente vazio. Eu estou vendo você falar, eu já vi você falar outras vezes, coisas desse tipo. Eu sinto que o louvor que você tem, quando você fala da palavra de Deus, é algo muito forte na sua vida. Eu vejo que você não está falando da boca para fora, é uma coisa muito que cala muito fundo no teu peito. Eu não consigo imaginar você dançando, cantando, essas musiquinhas. Eu não consigo. Eu te conheci eu já te conheci transformado aí. Eu não consigo imaginar. A produção está falando que te assistiu aí no YouTube. Conseguiu achar uns vídeos. Ai, misericórdia. Como é que você lida com isso? Quando você assiste, por exemplo, um vídeo desse, quando você vê o que aconteceu no passado, o que você se sente? Como você se sente? Então, hoje eu fico constrangido de me ver. Te constrange? Né, me constrange, eu vejo assim, primeiro porque eu vejo o quanto é ilusão, né? E chega a parecer um micaço, assim, sabe? Um super mico, fazendo aquela dancinha lá, aquele negócio esquisito, né, cara? Então, assim, é muito esquisito. Eu fico muito constrangido. E que bom que você nem imagine. Espero que você nem veja também. Não, mas eu tenho certeza que, inclusive, o público que te acompanha aqui pela Novo Tempo, que te conhece, não consegue imaginar Jefferson Pilar numa carreira como essa. Porque o que é legal disso? Que o pessoal já nem pensa mais no Jefferson daquele jeito, já pensa no Jefferson a partir de Cristo, né? A partir de ser encontrado. Então, a partir de Festa no Céu. Justamente. Uma música que marcou pra caramba. Todo mundo te conhece, principalmente quem acompanha o teu trabalho pela Novo Tempo, rádio ou televisão, te conhece como cantor. Mas hoje o teu ministério também tem enveredado por um lado de pregar também, né? Falar, não só cantar, mas falar. Como é que isso começou? Você sempre foi uma pessoa que se comunicou bem ou você era um pouco tímido? Sempre falou bem? Então, faz 10 anos que eu voltei, né? E eu não pregava, não. Eu tinha a maior vergonha de pregar, na verdade. É mesmo? Não gostava. Não era questão de não gostar, porque não tinha preparo, né? Então, à medida que a gente vai lendo a palavra, e eu posso te dizer assim, cara, depois que eu voltei, foi uma experiência verdadeira ali com Deus, mas a gente fica ali só naquele leite espiritual. Se a gente ficar só naquilo, morre, né? Porque é igual a criança, bebê que vai estar tomando leite, vai crescendo só tomando leite e acaba morrendo mesmo. Então eu comecei a ler a palavra, eu comecei a querer ter a minha experiência com Deus. Eu mesmo passei a pesquisar. E de 3 anos para cá é que eu comecei a ter essa experiência assim com a Bíblia. E não adianta, quando a gente bebe de Cristo, se você não transborda, você não bebeu de Cristo. Então, quando a gente bebe de Cristo, a gente transborda, a gente quer pregar, a gente quer anunciar, porque uma das evidências de que já somos cristãos é a pregação do Evangelho, é o ID, né? Se eu não estou comprometido com o ID, eu nem posso dizer que sou cristão ainda. Agora, Jefferson, você está falando isso, eu estou aqui pensando, mesmo com todo esse propósito de levar a palavra de Deus, de louvar a Deus e não buscar fama, sucesso e tudo mais, para se levar essa palavra cantando ou pregando, enfim, é necessário mídia, é necessário muitas vezes luz, microfone, público assistindo, a gente tem algumas câmeras apontadas para a gente aqui. Não se corre o risco de não estar fazendo um trabalho no mundo, mas se está fazendo um trabalho na igreja, mas buscando uma glória própria? E isso faz a gente se perder. Às vezes, tipo assim, se a gente começa a amar o dom mais do que o doador do dom, esse é o problema, né? E quando a gente começa a trazer pra gente essa coisa de glória, achar que você é algo sem Deus, achar que é você que faz, achar que você que é o cara, isso é ruína, né?
O orgulho leva a essa ruína. E como é que se defende disso? Porque você buscava essa fama antes, você se converteu e desenvolve esse trabalho musical ou de pregação por um outro propósito. Mas, às vezes, isso não pode acabar sendo prejudicial. Como é que você se mina, como é que você se protege desse tipo de dificuldade? Então, por meio da palavra. A palavra é essa comunhão com Deus, né? Porque eu vou te dizer, realmente é uma linha muito fina, assim, né? Tênue, né? Justamente. Se você não tomar conta, você acaba caindo ali. Mas eu hoje eu tenho uma aversão disso. Eu acho que não sei se é por causa da experiência. Justamente. Né? Não sei se é por causa da experiência. Então, tipo assim, o que eu entendo? Culto se presta, culto não se assiste. Então, quando eu vou lá, eu vou para pregar o evangelho, eu vou para louvar ao Senhor e pregar por meio da música também. É legal o carinho que o povo tem conosco, mas o povo também tem que tomar um cuidado muito grande de não perder o foco. Porque se ele está indo só para assistir e não cultuar a Deus, a gente vai começar a formar uma geração que não cultua. Se ele está indo para assistir o Jefferson Pilar, porque o Jefferson está indo cantar, é o motivo errado de estar indo à igreja, né? Realmente. Porque assim, se a gente vai para assistir, a gente está dizendo que é a gente que recebe o culto, né? E não Deus, né? E você quer ver esse meio assim de entretenimento religioso? Todos nós fazemos parte dele, né? Apesar de fazermos parte dele, mas você vê assim como é um problema. Quando o culto é comum de gente, irmão da igreja local, a igreja, pouca gente se compromete em estar lá, né? Aí quando vai algum cantor conhecido e um pastor conhecido, a igreja lota. Isso é triste porque fica claro que a gente está indo por causa das pessoas e não por causa de Deus. Isso é bem triste mesmo. Então a gente precisa parar um pouquinho para pensar e responder para a gente mesmo. Por que eu estou na igreja? Por que eu faço parte dessa comunidade? Por que eu vou ao culto? Para que eu vou? Para que eu vou ao culto, né? E quando a gente responder isso, se a resposta for, vou lá porque eu gosto de estar ali, acho legal, gosto do cantor e gosto do pregador, aí você está sendo só um consumidor, está frequentando um clube chamado igreja. Agora, se você vai lá para ser útil para a edificação de outros e para cultuar a Deus em comunhão com os irmãos, né, e não só ficar ali, mas se comprometer também com a pregação do evangelho fora dali, aí de fato você já é alguém que foi encontrado, alguém que já é convertido. Não é um mero frequentador de templo, mas é alguém que já é templo, habitação de Deus o tempo todo. Ô Jefferson, vamos falar do homem Jefferson cantor. Vamos lá. Porque você está aí levando a palavra de Deus, viajando. A gente estava conversando antes de começar aqui. Você está há 2 semanas fora de casa, né? Pois é. A tua filhinha está com quantos anos? Está com quanto tempo? Minha filhinha está com 1 aninho, acabou de fazer, né? Completou um aninho. Mês passado completou 1 aninho. E é maravilhoso, cara. Mas como é ficar longe da esposa, ficar longe da filha? Com 1 ano e pouquinho, ela deve sentir muita saudade do pai e, ao mesmo tempo, a esposa deve sentir muita falta do pai ajudando a cuidar da criança. Como é que é essa relação da saudade? Porque você está fora de casa, né? Para levar o evangelho para as pessoas. É algo muito ruim essa parte aí, cara. Muito ruim mesmo, porque assim... o povo pensa assim, vê a gente viajando, né? Mas é uma vida muito solitária. Primeiro que é uma vida muito solitária, ainda mais se a gente levar bem a sério mesmo a questão da palavra, você fica com dificuldade já de encontrar os pares, de gente que quer a mesma coisa que você. Ainda tem esse agravante da família, né? Uma saudade gigante. Eu choro direto quando falo com a minha filha. Eu desligo ali e já começo a chorar, né, cara? Porque ser pai é algo fantástico, é uma coisa que a gente só sabe quando é, né? Eu pensava uma coisa, até ver aquela pequenininha ali, vai passando o tempo, isso vai atenuando mais, né? Então, assim, é muito ruim, é triste, mas os discípulos, né, cara, assim, saíam para pregar e nem sabiam se eu voltar para casa. Mas quando você desliga o telefone de chorar com a tua esposa, com a tua filha, a pergunta vem na sua cabeça, vale a pena tudo isso que eu estou fazendo? Então, a Bíblia mesmo responde para a gente, né? Quem ama mais a sua família do que a mim não pode ser meu discípulo. E essa passagem vem na sua cabeça? Na hora, está lá em Lucas 14, né? Quem ama mais a si mesmo do que a mim também não pode ser. Quem não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. É impossível ser discípulo de Jesus se a gente não descobrir em Jesus alguém por quem vale a pena perder tudo, inclusive a própria vida, né?
O que mais te motiva? Qual é o momento da sua carreira que tem várias nuances aí? Com Você certeza. prega, você canta, você toca, você grava CD, você grava DVD, você dá entrevista na televisão, você fala com grandes públicos, você vê a pessoa se convertendo e vindo, tendo um impacto no coração dela e vindo até você. Enfim, são vários os momentos que esse ministério te proporciona. Sim. Qual é o momento mais especial? Aquele momento que você pensa, valeu a pena? Então, assim, tem muita gente que acha que aquele momento de apelo que as pessoas aparentemente ali aceitam, né? É bonito, isso é válido, mas para mim o melhor momento é quando a abordagem que eu usei ali naquele sermão fez com que a pessoa de fato compreendesse. Ou seja, que o Espírito Santo me usou de forma clara para que aquela pessoa pudesse entender de forma clara aquilo que eu falei e não só por mera emoção, por aquele momento ali da música e tudo mais, mas quando a pessoa chega para mim e fala assim, poxa, eu não sabia disso, agora que eu compreendi. Essa era a minha próxima pergunta, como é que você mede isso? Então é quando a pessoa vem conversar com você. Quando a pessoa vem conversar e deixa claro assim, né? Que compreendeu, porque essa é a nossa maior missão. A nossa missão é pregar o evangelho de forma clara e honesta. O Espírito Santo é que convence e tal. E quando a gente prega e a pessoa compreendeu mesmo o que você falou, isso para mim é o êxtase ali do ministério. Né? Agora, isso foi uma coisa aprendida, foi uma coisa adquirida, porque você é muita emoção, né? É cantor, é músico, compõe, se emociona falando com a família, chora. É mesmo. Como é que você aprendeu a valorizar o racional em detrimento do emocional? Então, isso daí é uma maturidade que o Espírito Santo que faz isso com a gente, né, cara? No início, eu vou te dizer, tem várias fases do meu ministério, né? Eu gostava de oba-oba no início porque eu pensava que eu tinha que dar o que o povo quer. Na igreja, no início mesmo, fazia o louvor e eu confundia animador de palco com ministro de louvor. Isso são coisas diferentes. Só que depois eu fui compreendendo, lendo a palavra, eu falei, não funciona assim. Às vezes o que a gente vai falar não vai ser, né, o que o povo quer e tudo mais. Mas é o que ele precisa. O que ele precisa, né? Então, à medida que a gente vai lendo a palavra, a gente vai percebendo que ela é uma espada que corta tudo que é de mal em nós, né? Então a gente vai amadurecendo e a gente percebe que a palavra precisa ser clara. E a gente se emociona quando compreendemos. Né? Tem um texto que eu gosto muito que fala lá em 1 Pedro, né, que fala assim, vocês não foram comprados por coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de cordeiro imaculado, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O que esse texto está me dizendo é que o pecado já era sabido, que Deus já sabia tudo de mal que eu ia fazer e apesar de saber disso, decidiu morrer em meu lugar para que pudesse bancar a minha existência, né? Então, quando eu leio texto como esses, não tem como não se emocionar, porque só posso existir para aceitá-lo ou rejeitá-lo porque ele bancou a minha existência antes da fundação do mundo. Não tem como não se emocionar, mas foi aí que você aprendeu a colocar o lado racional como prioridade. Sim. Jefferson, muito bom ter conversado com você. Prazer é meu. Muito Espero obrigado ter sido mesmo. útil aí também, foi né? muito útil. Amém. E sucesso no seu ministério. Amém. Não só cantando, pregando, mas também aí como pai, como esposo, Amém. todos os ministérios pela frente. Amém. Obrigado. Louvado seja Deus. Tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu. Você. Valeu. A gente fica por aqui nessa semana. Olha, você pode conversar com a gente o tempo todo pelas redes sociais. Não perca as nossas reprises e assista o nosso programa pela internet sempre que você não conseguir assistir o programa todo. Um abraço pra você e a gente se encontra na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.